E se eu te disser que você está com um câncer nesse momento? Qual seria a sua reação? A incredulidade é como um câncer em nossas vidas. Quer que eu te prove? Você é ansioso? Você é impaciente? Ou talvez orgulhoso? Então, esses são alguns sintomas dessa doença. Incredulidade é a causa do pecado, e o pecado gera morte. Mas eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. Ela tem tratamento. Cristo é o médico. E o remédio? Fé na graça futura. Lutando contra a incredulidade. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos nós, em nome de Jesus. Estamos hoje começando mais uma série de mensagens aqui na igreja, e eu estou muito feliz, porque é uma oportunidade de a gente abordar temas profundos para a nossa espiritualidade. O meu desejo, meu irmão, é que você seja profundamente abençoado nessas próximas semanas. Passaremos por 8 domingos em que abordaremos a palavra de Deus de maneira especial e específica, para que você seja abençoado e possa crescer na sua espiritualidade. Que Deus te abençoe nesse tempo. Aproveite a palavra do Senhor e que, em nome de Jesus, isso seja para a glória de Deus. Amém? Antes de começarmos a palavra, eu queria dizer um feliz Dia dos Pais a todos esses que celebramos hoje, homens valorosos que dedicam a sua vida a cuidar de seus filhos, a ensinar, a corrigir, a abençoar, a amar os seus filhos. Deus os abençoe. Se você está com seu pai aqui na cidade, traga-o hoje à noite. Nós faremos um momento especial, uma surpresa especial para os pais no culto da noite. Então eu queria que você convidasse seu pai hoje para participar do culto. Vai ser muito abençoador. Não deixe de participar. Anota na sua agenda. Quem não puder vir, já fica de olho no link ali. Dentro do aplicativo já existe a notificação de que estamos ao vivo, e os irmãos podem participar, inclusive contribuir e interagir com o culto dentro do aplicativo, mandando seus pedidos de oração, até reagindo, compartilhando, inclusive participando dos momentos de intercessória. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus pela estrutura que nos permite servir com mais excelência aos irmãos. Vamos à palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra em Mateus capítulo 6. Marca esse texto, nós ainda não o leremos. O tema em que nós veremos hoje é lutando contra a incredulidade, e o primeiro tema que abordaremos é lutando contra a ansiedade. Beleza? Vamos iniciar a nossa abordagem dos textos, mas eu queria, antes de mais nada, introduzir por que nós escolhemos esse tema e qual é o peso espiritual que isso traz para a nossa vida. Para isso, eu gostaria de citar uma história de um trecho do livro To End All Wars, ou A Última das Guerras, de Ernest Gordon, que conta a história real de um grupo de prisioneiros da guerra que trabalhava numa ferrovia da Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. A cena ficou ainda mais inesquecível num filme de mesmo nome. Eu vou pedir licença aos irmãos para ler esse trecho, porque essa história é muito importante para que a gente entenda exatamente para onde iremos e quais são as problemáticas que vamos abordar. A história começa da seguinte forma: o dia de trabalho havia terminado, as ferramentas estavam sendo contadas como de costume. No momento em que a tropa estava prestes a ser dispersada, o guarda japonês gritou que uma pá estava faltando. Isso mesmo, uma pá. Ele insistiu que alguém havia roubado para vender aos tailandeses. Avançando a passos largos para cima e para baixo diante dos homens, ele discursava e os condenava por sua perversidade e pela mais imperdoável de toda a sua ingratidão ao imperador.
Enquanto esbravejava, ele levou a si uma fúria paranoica. Gritando em um inglês caótico, ele exigiu que o culpado desse um passo à frente para receber a sua punição. Ninguém se moveu, e a ira do guarda atingiu novos patamares de violência. Matar todos, ele gritou, para mostrar que realmente intencionava fazer o que havia dito. Ele ergueu o seu rifle, apoiou sobre o seu ombro, como quem fosse atirar, e botando o olho na mira, apontou para o primeiro homem do final da fila. Naquele momento, Argyll Highlander deu o primeiro passo à frente, e ficou em posição de sentido, e disse claramente: eu fiz isso. O guarda então liberou todo o seu ódio acumulado, ele chutou o prisioneiro indefeso e lhe bateu com os punhos. Ainda assim o soldado se mantinha em posição de sentido, com o sangue escorrendo pelo rosto. Segurando o seu rifle pelo cano, então o guarda japonês o ergueu bem alto acima da cabeça e com um golpe e um grito final acertou o crânio de Argyll e que o deixou inerte no chão e não se moveu mais. Apesar de estar claro que ele estava morto, o guarda continuou a espancá-lo e só parou quando estava esgotado. Os homens que estavam sido designados a trabalhar pegaram o corpo de seu camarada, colocaram suas ferramentas sobre os ombros e marcharam de volta para o campo. Quando as ferramentas foram contadas novamente na casa do guarda, não faltava pá alguma. O guarda então tinha contado errado e o jovem soldado deu um passo à frente para morrer. Ele havia dado a sua vida por seus amigos. A pergunta que eu faço aos irmãos é: devoção ou dever? Existe uma diferença. Porque essa pergunta faz sentido, porque qual dever é esse que leva alguém a dar a vida pelos seus companheiros? Quão nobre é essa atitude? Ou então, seria dever ou fé na graça futura? Seria o ímpeto de cumprir um dever moral ou a fé em algo muito maior do que a morte ou aquela existência? O que será que movia aquele soldado a passar por essa situação que lhe expusera a morte? Bom, podemos pensar algumas coisas a esse respeito, mas o que vale dizer é que verdadeiramente uma mera dedicação ao dever jamais se aproxima daquilo que Deus espera dos seus. O que Deus espera dos seus é uma fé na graça futura. Isso pode parecer meio abstrato, mas eu vou explicar um pouquinho para você. Uma outra maneira de descrever o sacrifício do jovem é dizer a fé na graça futura que brotou no seu coração. Ele deu o amor e a coragem para salvar a vida dos seus amigos. A diferença entre o sacrifício que resulta da devoção pura ao dever e sacrifício que resulta na fé, na graça futura, é que o primeiro, que o puro dever e a honra ao dever, realça a nossa determinação em alguma coisa. E a fé na graça futura coloca todos os méritos em Deus. Logo, nossa personagem pode dar a própria vida pelos seus próprios méritos ou porque ele crê nos méritos de Deus. É aí que está a diferença. A diferença está que o que Deus valoriza é para onde inclina o nosso coração e a fé que temos na graça futura, e não só os méritos. Já sabendo disso, o apóstolo Paulo fala que a gente dando nossas riquezas, os nossos bens aos pobres, e entregando o nosso corpo a ser escorraçado, ainda assim as nossas atitudes seriam como um sino que tine. Porque se não tiver amor, nada disso tem valor. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que por mais que tenhamos honra, sejamos os melhores no que fazemos e tenhamos total dedicação ao nosso dever, se não houver amor aos outros no que fazemos, isso diante de Deus não significa absolutamente nada. É um sacrifício apenas por sacrifício. É um sacrifício talvez diante do ídolo do eu mesmo. Talvez um sacrifício diante do ídolo do que eu acho que construí nos outros. Na verdade, o que importa para Deus é que nós creiamos em algo que Deus nos promete que está para além, a graça futura.
Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Lutando contra a incredulidade é uma outra forma de dizer vivendo pela fé na graça futura. A incredulidade que eu tenho em mente é a nossa falta de confiança nas promessas de Deus. Todas as vezes que nós tomamos atitudes diante da vida que são pautadas nas nossas precauções, nas nossas capacidades de prever as coisas, não estamos contando com as promessas de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que nós direcionamos os nossos projetos, levando em conta as nossas capacidades apenas, não estamos vivendo para a glória de Deus ou preocupados com o que Deus pode fazer. Estamos preocupados conosco. E isso, por incrível que pareça, é pecado. É por isso que a incredulidade é o pecado inicial que nos faz cometer uma nuvem de pecados que nos afasta de Deus. Porque não crendo que Deus é gracioso e nos sustenta, porque não crendo que Deus é poderoso e nos muda, não crendo que Deus é maravilhoso e nos perdoa, continuamos sendo lascivos, inseguros, ansiosos, continuamos sendo orgulhosos e todos os pecados em que falaremos aqui ao longo da série. É por isso que tudo começa na incredulidade, porque partindo da desconfiança de que Deus pode prover ou fazer mais, nós reagimos de forma devota ao nosso dever ou a nós mesmos. Entendemos então que a postura do soldado para a gente é muito mais relevante quando pensamos em alguém que creu que sua vida estava garantida na cruz e não ali nas mãos do soldado japonês. Alguém que pode se colocar na brecha de dar a vida pelos outros porque sabe que o que é seu já está guardado. Quem tem dúvidas sobre isso, teria medo de dar um passo à frente e não permitir que todos paguem o preço pelo possível erro de algum. Entregar-se para morrer no lugar de tantos outros, que inclusive pode ter no meio alguns culpados, é uma atitude que só é possível para aquele que sabe muito bem qual é o final da história. Meus irmãos, nós já sabemos o final da história. O ponto X para nós é se cremos no final da história e se vivemos como se sabemos o final da história. Muitas vezes é mais fácil ceder ao pecado da incredulidade e pecar de tantas outras formas contra Deus e nós mesmos e as outras pessoas, porque não cremos nas verdades de Deus. E é isso que abordaremos ao longo da série. A primeira palavra de hoje é lutando contra a ansiedade. Nós vamos iniciar a leitura agora, finalmente, do texto em que nós separamos, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje já existe e amanhã será lançada no forno, não vestirá mais a vocês, ó homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que vamos comer, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Até aí. A ansiedade é claramente o tema do texto que a gente leu.
ela se torna a raiz explícita do versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Em outras palavras, Jesus disse que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça futura, ou a falta de fé na graça de Deus. Quando a incredulidade obtém vantagem nos nossos corações, um dos efeitos é a ansiedade. A causa básica da ansiedade é a falta de confiança no que Deus prometeu para nós. Ora, se Deus diz para nós que nada vai faltar e que não devemos viver ansiosos quanto ao dia de amanhã, somos miseravelmente pecadores quando duvidamos disso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal que eu tive logo no meu período de formação do seminário. Pouco antes de terminar, ainda estava no período de TCC, eu fui tomado por uma dúvida, uma insegurança muito grande, que me deixava extremamente ansioso. Era o medo da geladeira ministerial. Eu tinha assim um pouco de medo de eu acabar não sendo ordenado, de eu ter feito teologia e acabar não servindo para nada, não trabalhar na área, não ser pastor, não servir na igreja, não ter a oportunidade de dedicar a minha vida àquilo que eu acreditava que fora chamado. Achava que de alguma forma eu deveria conquistar os méritos da vocação através dos meus talentos. Essa insegurança besta, que para muita gente não faz o menor sentido, está expressada exatamente na dúvida que eu tinha sobre o que Deus havia prometido. Podemos duvidar de Deus, inclusive quando Deus fala diretamente. Não é louco isso? Quantas palavras de Deus proferidas aqui nesta casa, proferidas por profetas ao longo da nossa história, ou até mesmo na Bíblia, de forma mais objetiva e segura podemos dizer aqui, palavras de Deus dadas ao nosso coração e que duvidamos que Deus vai nos proporcionar alegria suficiente para uma vida dedicada à santidade e à família e aos propósitos de Deus, e duvidando que Deus vai ser suficiente para a nossa alegria, nos afastamos dele e experimentamos todas as delícias do mundo, porque temos dúvida se Deus pode sanar a nossa insegurança. A ansiedade de não perder a juventude como um casto faz com que muitos jovens se entreguem às lascívias do corpo para experimentar, ou pelo menos poder experienciar ainda na juventude, experiências que julgam necessárias para essa fase. É a falta de confiança de que Deus pode suprir o sustento da sua família que faz com que você seja um imoral no seu trabalho e um sonegador. É a falta de confiança no que Deus promete sobre te sustentar que te deixa ansioso, a ponto de você ser uma pessoa intolerante, impaciente e sem amor. Porque tenta controlar todos os detalhes da vida, achando que tudo depende de você, que Deus não tem poder, capacidade, autoridade ou liberdade de te suprir e suprir as pessoas à sua volta. Pecamos porque a nossa ansiedade coloca Deus em segundo plano e nós em primeiro. Mas vamos lá, tem uma boa notícia em saber disso, ou uma má notícia. Vamos ao próximo slide. Vamos lá, raiz da ansiedade, fé na graça futura. Já lemos essa parte. Olha só, uma boa e uma má notícia. A boa notícia: nós temos uma reação possível de que a partir daí nós podemos experimentar um tratamento da parte de Deus para que sejamos diferentes. Por outro lado, saber que a ansiedade é um pecado e que por conta dela nós podemos cometer vários outros, é uma má notícia, porque a gente passa a perceber que nós estamos condenados a uma vida de extrema angústia e ansiedade. Parece que as coisas se tornaram muito mais pesadas agora, que a gente sabe que por conta da nossa ansiedade, nós não conseguimos confiar em Deus e nos relacionar plenamente com Ele. Porém, a boa notícia, novamente, significa que podemos construir a nossa caminhada a partir de mudanças necessárias. O que nós vamos propor ao longo desses estudos é exatamente isso, de que por mais que estejamos à beira da desgraça, é possível recomeçar. Ainda que a ansiedade tenha tomado conta da nossa vida, a ponto da gente ter se tornado tóxico, autodestrutivo e até mesmo desconfiado sobre Deus,
ainda existe tempo. Provérbios no capítulo 5, versículo 14 diz assim: cheguei à beira da falência total. O texto fala sobre alguém que chegou à beira de perder tudo. Quem chegou à beira de perder tudo, não perdeu tudo. Ainda é possível recomeçar. E Deus dá sabedoria a quem pede, para que possamos agir de forma mais adequada, para que possamos trilhar o nosso caminho longe do pecado, da ansiedade. Bom, mas vamos lá. Quem está na beira do abismo tem que se mover com bastante cautela, tem que controlar a ansiedade de sair da beira do abismo e começar a se mover devagar, rumo à terra segura. Talvez você que chegou à beira de perder tudo, por conta de más escolhas que fez, e está ansioso a respeito do que Deus pode fazer sobre perdoar os seus pecados, ou sobre corrigir os seus relacionamentos que foram danificados pelas suas más escolhas, saiba que quem está à beira do abismo tem que se movimentar devagar, cuidar como vai andando com os seus relacionamentos, olhar bem aonde pisa, ter mais paciência com quem foi ofendido, tomar muito mais cuidado sobre como restaurar os relacionamentos. Não adianta ficar ansioso, a promessa de Deus é muito maior do que as nossas ansiedades dão conta. Precisamos confiar que Deus é supridor suficiente para as nossas ansiedades. Vamos lá. A minha resposta em relação a ter uma postura de concordar com uma visão positiva ou negativa, é que suponha que você estivesse sentindo uma dor no estômago extremamente forte, lutando com medicamentos e dietas de todos os tipos para obter algum sucesso. E então você supõe que seu médico lhe diz que após uma visita de rotina você tem câncer em seu intestino delgado. Essa seria uma boa notícia? Uma péssima notícia, talvez? Você diria enfaticamente que não. E eu concordo com você. A questão é que me deixar fazer essa pergunta também me faz pensar na segunda hipótese. Você contente com o médico você contente com o médico que ele tenha descoberto um câncer em você em um exame de rotina ainda cedo, com a possibilidade de tratamento, é uma notícia boa ou é uma notícia ruim? É uma notícia muito mais positiva, porque partimos então da perspectiva de que podemos ter cura. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que por mais que você tenha ansiedade tomando conta da sua vida, isso não significa que você está fadado à morte, preso a esse pecado. Não significa que as suas áreas mais pessoais vão ser afetadas e destruídas pela ansiedade. Ainda dá tempo do tratamento. A notícia que nós queremos te trazer aqui hoje é que fizemos um exame de rotina e descobrimos um câncer. Mas calma, meu irmão, dá tempo de tratar. Vamos tratar todos esses problemas com a ajuda de Deus e com a fé na graça futura. É por isso que estamos aqui e é por isso que vamos buscar ao Senhor nesses próximos dias. Outra coisa que nós podemos provar de Deus talvez seria desconfiança. Como eu posso ter algum tipo de garantia? Eu tenho que lidar com os sentimentos de ansiedade quase todos os dias, e eu sinto que a minha fé na graça deve ser totalmente inadequada, e eu passo então a me perguntar se eu realmente sou salvo. É por ser extremamente ansioso sobre o controle da minha vida, que eu passo a ter a insegurança de que eu vou dar conta de chegar no fim da carreira como um salvo. Eu começo a desconfiar da promessa de Deus acerca da minha salvação. Eu desconfio que Deus tem a capacidade de me resgatar e restaurar, porque eu sei que eu vou pecar e eu fico ansioso com isso. E eu fico tentando controlar as coisas, e eu entro num loop de religiosidade ou até mesmo de distância de Deus. Por que isso acontece? Porque ficamos extremamente ansiosos sobre o controle da nossa salvação. Meu irmão, já existe uma promessa de graça futura, de que não depende dos teus méritos. Não depende. E é exatamente por conta da ansiedade que temos acerca da salvação, que começamos a sentir que de fato somos indignos, mas nos sentimos incapazes de se aproximar de Deus. Começamos a desconfiar se Deus realmente nos salvou. Te digo uma coisa, meu irmão, se você está em dúvida se Deus te salvou, pode ter certeza que essa pergunta só é inerente àquele que é salvo.
Aquele que é salvo, que tem convicção de fé em Deus, está com as coisas garantidas. Despreocupe-se, a sua bênção está guardada, e não é por mérito seu, fica tranquilo, nem fique ansioso, está garantido por conta do sangue do Cristo, tem nada a ver com você. Então, descanse na fé, na graça futura, e não se preocupe com a sua incredulidade, apenas confie. Você é um salvo. Parece bastante altivo você dizer assim, talvez pedante: eu sei que sou salvo, sou um eleito do Senhor. O que me entrega isso são as Escrituras, a fé na graça futura. É o que Ele disse a meu respeito, não o que você acha. Não é porque ainda existe ansiedade, ou até mesmo outros pecados decorrentes da incredulidade na transformação possível a partir de Deus, que você não é um salvo. Meu irmão, fique tranquilo, a salvação não depende de você, depende apenas do Cristo. Livre-se de toda essa ansiedade que te faz achar que viveu uma vida extremamente religiosa, cheia de um monte de pesos e cobranças, vai resolver o seu problema de salvação. Não vai. Viva e venha viver a leveza da vida sem a ansiedade de comprar a própria salvação. Venha viver o relacionamento com Deus sem tentar ter os méritos de ser você quem conquistou algo. Venha viver a leveza do Evangelho de depender apenas da graça de Deus, de não ter a ansiedade por coisa alguma. Podemos descansar, meus irmãos, porque Ele nos escolheu, nos salvou, e isso não depende de nós, isso depende apenas de graça futura. Deus já declarou isso. É o famoso, não sou um pregador pentecostal, mas a famosa frase: receba, está declarado. Está declarado, meu irmão. Declaramos tantas outras coisas materiais e fúteis para a nossa vida, mas o que é realmente promessa de Deus a gente desconfia. Desconfiamos que Deus pode suprir cura para o nosso casamento. Desconfiamos que Deus não pode transformar o nosso marido, que Deus não pode transformar a nossa história, que Deus não pode mudar a realidade no seu trabalho, que Deus não pode trazer cura em relação ao teu relacionamento com o filho perdido e que se afastou do Senhor, porque a gente não crê nas promessas de Deus. A promessa de Deus é de restauração, porque cremos, confiamos que Deus é maravilhoso. O que temos então é uma forma de remediar a incredulidade. Dois grandes construtores da fé. Nós lutamos contra as ansiedades, lutando contra a incredulidade, lutando pela fé na graça futura. E a maneira de lutar este bom combate que Paulo fala é meditando nas garantias de Deus da graça futura e pedindo a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos vencer a incredulidade. Nós podemos seguir em frente, levando em conta pelo menos 7 promessas da graça futura contra a ansiedade e contra a incredulidade. A primeira promessa que a gente pode observar, a gente vai ter durante toda essa sessão que nós lemos do capítulo 6, do versículo 25 até o 34. E aqui eu vou fazer algo um pouquinho diferente para o meu estilo de pregação. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, anote, salve essas palavras e profetize sobre você todas essas palavras de bênção. Diga elas para você enquanto se levanta, enquanto vai ao trabalho, enquanto medita na palavra, enquanto você está nervoso, enquanto você está diante de uma crise, medite nessas palavras, porque são promessa de Deus para a sua vida. A primeira promessa que a gente vai ter é a promessa do maior para o menor, é o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós somos muito mais do que aquilo que nós temos. Nós somos em Deus muito mais do que aquilo que almejamos. Nós somos diante de Deus, por meio de Cristo, muito mais do que aquilo que nos afeta. Você não é a desgraça que aconteceu com você. Você é
como você superou aquilo, e superamos crendo na graça futura. Meus irmãos, segunda promessa: Deus fornecerá o que você precisa. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus não deixa que nada falte. Quantas pessoas no nosso meio passaram por momentos de privação, momentos de dificuldade, e Deus não deixou nada faltar. Deus não deixou nada faltar. Pedi a Gabriela em casamento no dia 25 de junho de 2020. Naquela ocasião, eu tinha uma moto e dívidas. Não tínhamos onde morar, a moto tinha tempo para ficar comigo. Eu não tinha perspectiva de crescimento no meu trabalho naquela época. A Gabriela trabalhava no shopping. Estávamos lotados de inseguranças a respeito da nossa carreira, e o nosso sentimento era de completo desfavor, como se Deus não fosse suprir. Meus irmãos, casamos com todas as contas pagas, Deus nos abençoou até com um carro, não ficamos com nenhuma dívida, e está tudo bem para a glória de Deus. Os méritos são sempre dele. Por que ficar ansioso quanto ao que a gente vai ter ou viver? A gente estava contando, meus irmãos, que a gente ia andar de busão, e estava tudo bem, mas a gente ainda tinha alguma ansiedade pecaminosa dentro do nosso coração, que nos fazia duvidar que Deus podia nos suprir. Deus sempre tem mais para fazer na nossa história, porque cremos numa graça futura, não só na situação em que vivemos atualmente. Promessa de número 4: você é uma prioridade muito maior para Deus. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Temos um valor intrínseco para Deus, porque o intrínseco é o Espírito em nós. Os méritos são dele. Ora, se Deus nos salvou, pagou um preço para nos livrar da condenação do nosso pecado, quem somos nós para dizer que não valeu de nada? Quem somos nós para pensar que não valeu, que ainda não dá mais? Meu irmão, não é preciso te lembrar pelos teus esforços. O valor está porque o sangue do Cristo está sobre nós. Está sobre nós. É por isso que somos preciosos ao Senhor. A noiva é preciosa porque o noivo a escolheu. Somos escolhidos do Senhor. Promessa de número 5: Deus conhece todas as suas necessidades. Versículos de 31 a 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Vocês não são gentios, pois o vosso Pai Celeste sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Eu acho, temo a dizer, ousaria até afirmar, que Deus, sendo todo poderoso, onisciente, sabedor de tudo que é possível na nossa história, sabe um pouquinho mais sobre o que você realmente precisa do que você. Talvez aquele relacionamento, até meio abusivo, aquele tipo de relacionamento de dependência que você tem com o seu namorado, talvez aquele negócio que você está querendo fechar meio duvidoso, não seja tão boa ideia quanto o que Deus tem para você. Fica tranquilo, Deus sabe o que é melhor. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer: o melhor de Deus pode não parecer o melhor aos seus olhos, e talvez nem aos olhos dos outros, porque cumprir a vontade de Deus também pode implicar desfavor, também pode implicar em oposição. Fica tranquilo, se Deus tem essa vontade para a sua vida, vai dar tudo certo. Deus sabe o que você precisa, e Ele sabe mais do que você. Se você precisa passar por um deserto, é até difícil dizer isso, glória a Deus, Ele sabe o que você precisa. Se você precisa de suprimento e suporte, Deus sabe o que você precisa. Nunca Deus permite que o seu justo mendigue o pão. Vamos a seguir. Sexta promessa:
Busque o reino, Deus nos sustenta para cumprir a missão. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse texto fala sobre prioridades. Nós devemos viver então não ansiosos quanto a essas coisas que são passageiras da vida. Não fique preocupado se você vai ter ou não o tempo de comprar o iPhone 12 antes de lançar o 13. Não precisa ficar preocupado se vai dar certo aquela oportunidade de emprego, contanto que você tenha a plena preocupação e ocupação da sua vida em viver a vida do reino. Não se descabele por conta das coisas desse mundo, que são infinitamente menores do que o reino de Deus, e se preocupe em construir as coisas do Senhor. O projeto de Deus é algo que nós temos o privilégio de participar. Temos uma dificuldade de enxergar o nosso relacionamento com Deus como uma parceria, mas Ele é muito nisso, por conta desse aspecto, porque nós somos parceiros de Deus na missão que Ele tem no mundo. A missão do reino deve ser muito mais a nossa prioridade do que as coisas dessa vida. Então não ande ansioso por causa dessas coisas. Busca as coisas do reino. Trabalha, cuide da sua família, cuide da sua saúde, mas não viva ansioso por conta dessas coisas. Não deixe que isso te faça se afastar de Deus e daquilo que é importante para o reino. E a 7ª promessa: cada dia não trará mais problemas do que você pode suportar. Versículo de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não precisa se descabelar de que vai dar tudo errado. Fica tranquilo. Essa gripe que você pegou, provavelmente, se não for corona, confie, entregue para Deus. E se for corona, confie, entregue para Deus. Não pense que vai dar tudo errado, que por conta disso vai todo mundo morrer, que a sua família vai entrar em perdição, que vai dar tudo errado, e que agora que aconteceu uma desgraça, vai tudo dar errado, e vai só ladeira abaixo, e vai todo mundo morrer, e vai todo mundo perder tudo. Calma, meu irmão. Creia na graça futura. Cada dia tem o seu mal. Não se ocupe em ser algo que nós não fomos chamados para ser. Nós não fomos chamados para ser videntes. Não fomos chamados para prever o futuro. Não fomos chamados para sofrer por antecipação. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Deus há de suprir as vossas necessidades. Paulo aprendeu as lições com Jesus e aplicou elas contra a ansiedade na igreja de Filipos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então no versículo 19, ele dá a promessa que a promessa libertadora da graça futura, exatamente como Jesus fez. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Se vivemos pela fé nessa promessa da graça futura, será muito difícil a ansiedade sobreviver na nossa vida. A riqueza em glória de Deus é inesgotável. Ele realmente quer nos dizer para não nos preocuparmos com o nosso futuro. Mas você diz assim: e quando eu estiver ansioso, pastor? E quando chegar os dias em que a ansiedade bater na minha porta de forma involuntária, por conta das coisas que estão à minha volta? Quando eu digo que estou ansioso sobre algum novo empreendimento arriscado ou reunião, eu luto contra a incredulidade com uma das minhas promessas mais frequentemente usadas. Como eu vou lidar com isso? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não se desespere, existe promessa de Deus sobre nós. Quando estou ansioso quanto ao ministério ser útil e o vazio, e eu luto contra a incredulidade com a promessa de Isaías, eu encontro o texto que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, e não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que Deus disse sobre a sua vida vai se cumprir.
Se Deus te chamou para algo, Ele vai fazer. Maior é o comprometimento de Deus com aquilo que Ele disse. Confie na graça futura. Não ceda à incredulidade. Quando eu estou ansioso quanto a ser muito fraco para fazer o meu trabalho, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou ansioso quanto às decisões que eu tenho que tomar em relação ao futuro, eu luto contra a incredulidade com a promessa: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei o conselho. Encontramos sabedoria em Deus para a nossa vida. Quando a ansiedade vier sobre você, combata com a palavra de Deus, combata com a fé na graça futura. Quando estou ansioso quanto ao bem-estar das pessoas que eu amo, eu luto contra a incredulidade com a promessa de que eu, sendo mau, sei como dar boas coisas aos meus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Quando eu estou ansioso quanto a estar doente, eu luto contra a incredulidade com a promessa: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Quando eu estou ansioso quanto a estar envelhecendo, e eu luto contra a incredulidade com a promessa de que até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs brancas eu vos carregarei. Já os tenho feito, lhes levarei, pois os carregarei e os salvarei. Isaías 46, 4. Quando eu estou ansioso quanto a quando eu vou morrer, eu luto contra a incredulidade, dizendo que nenhum de nós vive para nós mesmos, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor, e para Ele vivemos e morremos. Porque quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Não temos mais o medo da morte. Não há por que ter dúvida sobre para onde vamos. Quando nós estamos ansiosos quanto a que possa naufragar a nossa fé e nos afastar de Deus, lutamos contra a incredulidade com as promessas. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Desse modo, meus irmãos, eu quero dizer que estamos aprendendo agora a lidar com a nossa ansiedade. Estamos aprendendo agora a nos livrar de algo que tem potencial de nos fazer pecar em tantas áreas, baseado apenas em algo essencial para nós: crer na graça futura. Não deixe que a ansiedade, que a necessidade de controle, faça com que você tire de Deus o poder sobre a sua vida. Nós buscamos ao Senhor porque cremos que Ele tem o poder para mudar a nossa história. Tome a Bíblia, peça ajuda ao Espírito Santo, coloque as promessas no seu coração e combata o bom combate, viver pela fé na graça futura. A nossa oração para essa semana, meus irmãos, é que nós possamos crer em Deus e viver a nossa vida crendo naquilo que Ele disse a nosso respeito, não só deixando o nosso coração se tomar por conta das ansiedades da vida e com a preocupação sobre aquilo que está fora do nosso controle. Vamos crer na fé da graça futura, ou tentaremos ter os méritos em cima de alguma coisa? Os méritos não vão nos levar a lugar nenhum e não vão nos fazer alcançar algo de Deus, porque o que tem para se alcançar de Deus já foi alcançada pelos méritos dele. Precisamos apenas tomar posse disso, tendo fé na graça futura. Fique em pé no seu lugar, eu te convido a fechar os seus olhos, oraremos ao Senhor. Se você, meu irmão, veio aqui essa manhã e trazia consigo alguma ansiedade, eu quero te convidar agora a entregar ela diante do altar do nosso Deus. Eu quero te convidar a deixar diante de Deus toda e qualquer preocupação quanto ao seu futuro, toda e qualquer preocupação em relação à sua vida que tire você da confiança naquilo que Deus já prometeu para você. Se aproprie da palavra de Deus para viver uma vida muito mais leve.
livre de tudo aquilo que pode te levar a ter uma vida com muito mais estresse, com muito mais cobrança, com muito mais impaciência, com muito mais desgosto e preocupação. Que Deus te leve a uma experiência muito mais dependente da graça futura. Feche os seus olhos, oraremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, glórias ao nome do Senhor, porque o Senhor tem todo o poder de nos transformar e nos libertar. E eu te peço em nome de Jesus, que nós sejamos transformados pela fé na graça futura, a crer e saber que estamos lutando contra a incredulidade, que nos faz ser ansiosos, lascivos e pecadores, orgulhosos. Pai amado, eu te peço que o Senhor nos livre das incredulidades que temos, para que possamos confiar na graça futura, na graça vindoura. Abençoe os meus irmãos em todos os seus projetos. Eu te peço que em tudo isso nós possamos experimentar o cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.